Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade, eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Chegamos ao meio do tempo pascal e o ressuscitado agora nos é apresentado como o bom pastor, como aquele que é a porta e que veio trazer vida em abundância às ovelhas. É importante a gente se ambientar um pouquinho a estrutura do pastoreio no tempo de Jesus. Primeiro, a profissão de pastor era uma profissão muito nobre e cuidar de ovelhas era algo muito comum naquele tempo e mais do que isso, era para muitos a maneira de sobrevivência. E por isso, em quase todas as pequenas cidades e vilas, haviam aquilo que nós chamamos de redil. O redil costumava ficar até no centro da cidade. E quando a gente fala em redil, como nós somos acostumados a visualizar os currais, que são cercados de madeira, logo nos vem a ideia que possivelmente seja a mesma coisa, mas não era não. O redil, ele era construído com pedras numa certa altura que protegessem as ovelhas de ladrões ou também de assaltantes ou até lobos que iam atrás delas para se alimentar. E em todo o redil tinha uma porta. Essa porta era cuidada por um porteiro.
e nesse redil era colocada para ficar ali protegida e passar a noite ovelhas de inúmeros pastores, não era só de um, né? Se misturavam inclusive as ovelhas de vários pastores. É aí que na verdade a gente vai entender os detalhes do evangelho de hoje. Primeiro, Jesus vai dizer a importância de entrar pela porta, porque vejam, o porteiro era aquele que cuidava, e os pastores, só eles podiam passar a porta e chamar as suas ovelhas. As ovelhas tinham nomes, e inclusive cada uma delas conhecia a voz do pastor. A gente pode pensar assim, é instinto animal conhecer a voz do seu dono, mas é muito mais do que isso. O pastor estabelecia um vínculo de cuidado muito grande com a ovelha. Era ele que alimentava, era ele que levava para as águas repousantes, como cantamos no Salmo, era ele que ungia as ovelhas para protegê-las de animais como moscas e assim por diante. E vejam que então as ovelhas conheciam o tom de voz e a maneira como o pastor as chamava. Então, mesmo que tivessem ovelhas de vários pastores, eles entravam, chamavam as suas e elas saíam com ele, e ele ia à frente, guiando as ovelhas para a pastagem, ou enfim, para tomarem água. Vejam que aqui há um detalhe muito significativo e muito importante. Jesus conta essa parábola para começar a fazer, sobretudo, uma alusão a ele mesmo como o bom pastor. É ele quem cuida das ovelhas, é ele quem chama pelo nome. E aqui vem algo extremamente importante. Nós não somos um número para Deus, nós somos únicos. Inclusive ele nos conhece pelo nome. Por isso que no dia do nosso batismo nós fomos batizados pelo nome, e é esse nome que seremos chamados, sobretudo, quando passarmos dessa vida para a vida eterna. Inclusive na segunda leitura, na primeira, fala exatamente da graça do batismo. Depois do discurso de Pedro, mais de 3.000 pessoas aderiram a Jesus Cristo e foram batizadas. Então o batismo tem um sentido muito profundo, nos torna únicos para Deus, e ele então nos chama pelo nome. Só que também, ao mesmo tempo que Jesus se afigura a um pastor, há necessidade da reciprocidade da ovelha. Talvez esse seria o ponto mais importante da liturgia de hoje, a reciprocidade da ovelha com o pastor. Ele conhece a gente pelo nome, sim. Ele nos conduz com segurança para os melhores caminhos, sim. Mas que tipo de ovelha somos nós? Porque nós podemos ser aquela que ouve, que é encaminhada, que permite ser cuidada, mas também podemos ser ovelhas rebeldes, que não obedecem o bom pastor, que querem por si só trilharem um caminho, mesmo que ele use o seu cajado para puxar de volta a ovelha rebelde. Por muitas vezes a gente precisa pensar a nossa reciprocidade com o pastor. Temos que ouvir a voz dele, e só podemos conhecer e reconhecer a voz dele, porque hoje há inúmeras vozes querendo nos influenciar, há inúmeros assaltantes e maus pastores querendo nos direcionar, mas Jesus diz que ele é o bom pastor, e aqueles que vieram antes dele, os líderes religiosos e políticos do tempo dele, eram maus pastores, que exploravam e levavam as ovelhas a uma visão errada do próprio Deus. E vejam que aí, depois dele nos mostrar claramente que ele vem responder às profecias de Ezequiel, no que diz respeito à figura do pastor,
ele também vai adiante e ele se coloca como a porta do redil, e usando inclusive o eu sou. O eu sou, no Evangelho de João, ele remonta ao Antigo Testamento, ao episódio da sarça ardente, quando Moisés pergunta o nome de Deus, e Yahvé vai dizer, eu sou. E agora Jesus, no Evangelho de João, vai mostrar as maneiras de Deus agir. E hoje, duas maneiras. Eu sou o bom pastor e eu sou a porta. Quando ele fala que é a porta, a gente precisa pensar na porta do redil. Para que servia a porta? Uma vez que a ovelha atravessava, ela estava segura, protegida, fora de riscos. E Jesus é exatamente a porta da salvação, que quando a gente passa por ele, a gente está protegido, cuidado, a gente não corre risco de ladrões, de lobos virem ao nosso encontro, porque estamos protegidos. E há algo muito curioso, que faz com que a gente perceba o quanto é bonito este domingo no tempo da Páscoa, que Jesus ainda vai dizer, eu vim enquanto porta, enquanto bom pastor, para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. A vida em abundância dita aqui, não é uma vida cheia de confortos e luxos, não. É uma vida que visa, sobretudo, a salvação, uma vida consciente, uma vida abraçada pelo reino de Deus, uma vida que viva claramente a abundância proposta pelo bom pastor, que é exatamente a salvação. Tínhamos que sempre trazer presente a graça de termos um bom pastor que é porta, mas também assumirmos a condição de ovelhas que querem ter vida, que querem ser cuidadas. Cristo nos atrai a Ele. Precisamos também nós, como ovelhas, sermos seguidoras deste, que é o bom, o amado, o ressuscitado, aquele que veio dar vida e vida em abundância. Tudo isso mediados pelo tripé da Páscoa, sempre ouvindo a palavra, se alimentando da Eucaristia e em comunidade. Dessa maneira, estaremos, sobretudo, como ovelhas protegidas e cuidadas pelo bom pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.